Para vocês, são os recados iniciais. Turma, hoje, último dia desse projeto maravilhoso, pô, que foi muito transformador, muito revelador, muito impactante. Foi uma aula, hoje vai ser uma aula, porque Kaká e Simone dão aula de muitas coisas: humildade, transparência, verdade, personalidade, autenticidade, fé, muita fé, talento. Trabalho, nossa, incrível. A história deles, assim, incrível. Cicarelli, beijo! Beijo também pra você. Vou te responder depois que eu sair daqui. Já tô com uma data em mente aqui também. Denis Cicarelli na área, tava o Mion também. Beijo pra todo mundo. Projeto A Senha foi uma coisa, pô, melhor do que eu pensava. Obrigado por todo mundo que esteve esse tempo com a gente. E hoje é o último dia. Hoje é o último dia. Hoje eu fiquei pensando, poxa, como é que a gente pode fechar com chave de ouro, né? E eu vou trazer aqui duas pessoas muito especiais que abrem a casa deles para mim. Não só para mim, mas para os meus amigos, para pessoas que convivem comigo, mas eu já fui algumas vezes na casa do Kaká e na casa da Simone. Aliás, eles moram super perto. Eu moro super perto, afinal de contas. Aliás, né, tem uma coisa aqui. A casa que eu moro, quem conseguiu para mim foi o Kaká. Vamos ver se o Kaká lembra dessa história. Foi o Kaká que conseguiu essa casa para mim, é verdade. É verdade. Eu querendo vir para Alphaville, porque precisava de uma casa, e o Kaká falou, cara, eu tenho uma casa aqui, e indicou e conseguiu a casa para mim. Então, tô trazendo um casal que tem uma história maravilhosa, uma história de vida, bacana, inspiradora. Sou fã. Mas antes de puxar, turma, quero agradecer a todos vocês, tá? Porque quando eles entrarem, a gente vai bater um papo. Mas quero agradecer a todos vocês por vocês terem participado, por vocês terem indicado, por vocês terem engajado, por vocês terem acreditado. Talvez essa seja a melhor das palavras, tá? Acreditado. E acreditar nas minhas ideias, acreditar nos meus projetos, acreditar nos caminhos que eu sugiro que a gente siga junto. Tá bom, gente? Obrigado, 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 obrigado. E quando acabar o bate-papo com o Kaká e com a Simone, eu vou ficar mais um pouquinho dando os recados finais. Eu gostaria muito que vocês aguardassem um pouquinho. Tá bom? Então, é isso aí. Agradecimentos feitos. Vamos receber aqui Kaká e Simone. Simone, tem como você mandar uma mensagem aqui para eu puxar? Mas porque é assim que eu faço, né? Manda um oi aqui para mim, Simone, que eu puxo você, puxo o Kaká. Pode ser? A senha muda vidas, né? Foi legal demais. Fala Lugão, fala Panda, fala Joval, fala a galera toda aí. Foi muito incrível. A Thalita falando. Rodolfo. 10 dias de lives com senhas incríveis. Aham. Ó a Simone aqui. Então, bora entrar. Tô puxando. E 1, 2, 3. E... ok. Vamos que vamos. E aí, Hello! Elisão? Ih, travou. Alô? Ah, não tô ouvindo ninguém. Não estou ouvindo. Ai, meu Deus. Espera aí, deixa eu ver aqui uma coisa. Ih, saiu. Deixa eu ver aqui. Ah. Voltei. Vambora. Voltamos. Agora vai. Agora Ei! E sim! aí, queridão? Vocês estão bem? Melhor Graças. agora, cara. Acabamos de voltar de um culto maravilhoso e já voltamos direto pra cá pra bater esse papo aqui.
Valadão? Tava lá, cara. Tá tendo uma gravação hoje do Thales Roberto lá do DVD dele. Ah, é? Nossa. Não, ele foi contado. Acabou a última música, faltava 10 minutos pra gente chegar em casa. Ah, pô, obrigado por vocês terem aqui. Simone, Cacá, obrigado, tá, meu? Poxa, eu sei que Ah, obrigado a gente. 10 horas da noite entrar numa live, né? Tem que gostar muito do Cabra, né? Tem, mano. Você é querido, viu? É, Agora mas eu você só tem sei. uma coisa de ruim, cara. A gente saiu do condomínio que você chegou, isso é injusto. Agora você tem que vir pra cá, né? Se bem que Vocês você estavam tá nesse vindo pra aqui? cá, né? Vocês estavam nesse aqui? Ou, não, a gente já morou aí, né? Ah. Não, porque eu A tava gente já falando pra morou galera aí. aqui que você conseguiu pra mim. Eu tô falando que assim que a gente saiu daí, você começou a morar. E agora você vai vir pra cá, né? Que você vai construir aqui. Vou. Então, eu fiquei sabendo que o terreno que eu comprei, vocês também queriam comprar. E a casa que eu moro aqui, vocês também. Então, eu queria. Vocês dominaram tudo aqui? Como é que Aí funciona? você, cara, aí você tinha mais dinheiro e acabou adquirindo. Não aceitaram a nossa proposta. Gente, putz, ó, hoje é um dia muito especial porque eu venho falando com uma turma, eu vim fazendo 10 lives, né? E aí, nessas 10 lives, eu usei um critério para escolher as pessoas. E o critério era assim: olha, a pessoa tem que estar na área profissional há mais de 10 anos, não pode ter nascido em berço de ouro, então se fez, se construiu na jornada e tem resultado inquestionável. Esse foi o critério que eu utilizei. Então, os resultados falam por si só, estou há mais de 10 anos na estrada e não nasceu rico. Não nasceu rico. E eu lembro que uma vez, numa live, agora não lembro que horas que era, vocês entraram numa live do Thiago. E aí vocês começaram a contar as histórias de vocês, mas assim, umas histórias assim, tipo, que, assim, muito inspiradora, né? Que a turma não sabe de dificuldade, de batalha, de família, de estar junto, de começar pequeno e de lutar pra caramba. E hoje vocês conquistaram, assim, um resultado fantástico. Tem uma coisa em vocês dois que eu admiro. Não, são duas que são muito fortes que eu admiro. Família e fé. Família e fé. Sabe assim, é... esses dias, Simone, eu estava almoçando com o Kaká Ah, e ele falou uma coisa muito bacana sobre a fé de vocês, desde lá do começo. Mas assim, é que lá no começo, quando vocês começaram, vocês tinham uma fé de que vocês iam chegar em algum lugar, mas esse lugar não existia, mas é como que vocês já conseguissem enxergar esse lugar, mas ele não existia. E a fé é muito forte, a família é muito forte. Queria que vocês falassem um pouco disso aí. Acho que a gente. Porque eu não vou fazer uma pergunta assim, vocês acreditam em Deus? Não, eu quero fazer uma pergunta mais profunda. O que é Deus? Qual é a relação da fé com os resultados de vocês profissionais e pessoais? Quer que eu comece? pode começar, eu complemento. Ó, a palavra de Deus fala que antes da existência do mundo, Deus já projetou a nossa vida, né? Deus já projetou a minha vida, a sua vida, a vida da Simone. E quando a gente fala de fé, fé é exatamente você crer naquilo que você não vê. Porque é muito fácil, cara, você pisar no chão que você está vendo onde você vai tocar o pé. Difícil é você acreditar em algo, em alguém, algo sobrenatural que fala, pisa aqui. Você não vê piso, mas na sua consistência de crer, aquele lugar existe para você pisar e você vai e pisa. Então Jesus é assim, Deus é assim para nós. É você acreditar naquilo que você não vê porque ele já projetou que o nosso propósito, né? O propósito ele não é construído através dos nossos pensamentos ou sentimentos. A gente vive o propósito de Deus. Deus já tem algo determinado para a nossa vida. Só que a gente passa uma vida toda correndo atrás do nosso propósito, e ao contrário. Você tem que saber que o teu propósito te encontrou e você só precisa viver, porque o amanhã não existe. O passado já passou. O presente hoje, cara, o propósito é hoje. Ah, eu vou descobrir meu propósito. Não, teu propósito é hoje. Se a gente não viver o propósito hoje, a gente não vai conseguir fazer, porque amanhã a gente não sabe se está vivo. Então, Deus para mim é amor. Deus para mim é algo sobrenatural que excede o entendimento humano. Deus é o Deus que deu a minha família, cara. Então, o que é que eu posso pedir mais para ele? Sim. E você, Simone? Então, eu acho o seguinte, que as pessoas, tem gente que pergunta assim, qual é o meu propósito, né? O que eu devo fazer? Qual é o meu...
futuro, eu não sei, eu fico perdido. Tem gente que fica perdido, né, nesse universo de entender qual é o propósito. Mas eu acho que a partir do momento que você faz com perfeição aquilo que você está fazendo, independente do que seja, se você é uma doméstica e você trabalha numa casa e você faz com perfeição aquilo que você está fazendo, daqui a pouco você é promovido a fazer algo maior, a ganhar mais, enfim. Se você é um cantor e você faz com excelência aquilo que você busca com amor, daqui a pouco Deus vai, vira e te dá um novo horizonte, uma nova, como é que fala? Te dá algo maior para você viver. Então, você precisa exercer com excelência o que você está fazendo agora. Aí, às vezes, as pessoas ficam, ai, será que eu vou ser aquilo, isso? O que que eu vou fazer? O que que eu devo fazer? Não, faça o que você faz hoje com excelência, porque essa excelência que você vai estar se dedicando a fazer vai tornar algo maior e grandioso na sua vida. Ó, eu tava ouvindo você falar, Simone, ouvindo o Kaká, e eu fico imaginando assim. Primeiro que eu acredito nisso. Fim de conversa. Aí tem 11,2 mil, 2 mil pessoas aqui, 11 mil pessoas aqui. Provavelmente alguém pense assim, pô, mas do lugar que eles estão, é fácil falar, né? Da posição que eles estão, é fácil falar. Porque, pô, hoje tem mais facilidade, tem mais acesso, tem reconhecimento, é conhecido, pô, caramba, é a Simone, pô, é o Kaká, caramba. Eu quero fazer uma pergunta, que é uma pergunta que a gente tem que conseguir Só que dar. quando eu vim lá de trás, Joel, É isso aí. com excelência, É isso aí que eu quero saber. Deus me deu para fazer, para que eu chegasse a estar fazendo o que Ele havia já escrito pelas mãos dele. Quando você era pequenininha, lá no comecinho, você já pensava assim, já agia assim, já tinha esse comportamento. Já, já eu pensava, A fé da Simone me espanta, cara. De verdade, eu sou um cara de fé. Mas a fé da Simone me constrange. Essa é a palavra. Eu sempre falo que o amor constrange, né? Ter fé é ter amor. E a fé dela me constrange de uma forma que tem coisas que às vezes eu vou achando que é intuição, mas aquilo é Deus falando e ela vem dar um tapa com a crença dela de uma forma que me constrange. Então, muitas vezes ela pega, a Simone é muito empolgada com as coisas. Ah. Só que a empolgação dela é porque ela sabe quem prometeu e é fiel para cumprir. Dá um exemplo, Então, dá um exemplo, assim, dá um exemplo de constrangimento, assim, só para eu entender. eu vou te dar um É tão forte que você fica até assim, meu Deus do céu. Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente veio morar em São Paulo, né? Tem 3 anos que a gente veio morar em São Paulo. A gente, durante toda a nossa caminhada, a gente foi construindo nossa história, o nosso patrimônio. Deus foi traçando o nosso destino de uma forma que Ele sempre disse o que é que ia acontecer. Quando eu te falo do que a gente sabe sobre nossa vida, Deus já tinha determinado, Deus já tinha falado e já mostrado. Só que a gente sempre fala assim, todo mundo vive orando, mas não age, né? Oração, a palavra já fala, orar com ação. Porque Deus tem solução para os nossos problemas, mas Ele não vai resolver o problema por nós. Se você pegar em toda a história da Bíblia, todos os milagres que Jesus fez, Ele fez acontecer, Ele tinha a solução para um problema, porque todo milagre ele vem acompanhado de um problema. Só que antes de Jesus fazer acontecer o milagre, o que ele fazia? Vai lá e age. Quando Jesus foi lá em Lázaro, ressuscitar Lázaro, o que é que Jesus fez quando chegou lá? Lázaro já estava 4 dias podre dentro do sepulcro. Jesus podia ter estralado o dedo e a pedra do sepulcro saído, mas o que é que ele olhou para os homens e falou? Retira a pedra. O milagre só vai acontecer quando a gente começa a agir. E Simone, ela sempre teve muita crença e acreditou naquilo que Deus prometeu. E quando a gente veio para São Paulo, né, Simone, a gente comprou um terreno aqui nesse mesmo condomínio. E a gente disse assim, ó, não vamos construir a casa agora, vamos com o pé no chão, tal, tal, tal. E um dia ela sonhou e disse assim, amor, Deus me mostrou 2 obras, 2 construções. E eu disse assim, você está empolgada, porque ela é ansiosa. Ela, quando bota uma coisa na cabeça para mudar, eu acho que mulher tem um pouco disso, né? Às vezes, ela é mais, entre nós dois, Simone é mais arrojada a enfrentar qualquer tipo de desafio mais do que eu. E ela disse assim, ó, Deus me deu um sonho de 2 obras. Ele disse assim, é coisa da tua cabeça. Isso aí é porque tu tá empolgada, querendo construir. E ela gosta de obra, eu já tenho um pavor à obra. Ela, na casa que a gente construiu do zero, ela vinha todo dia, eu via uma vez por mês.
Então, ela gosta disso. E eu vim orar aqui, eu disse assim, Senhor, se for da tua vontade, essa casa aqui, né? Faz acontecer, faz com que o contrato seja assinado, faz com que a proposta que a gente enviou aconteça. Só que eu coloquei nas mãos de Deus. Ela já tinha certeza que isso ia acontecer. E no outro dia, depois da minha oração, aconteceu. Então, Porque é o seguinte, eu tive o sonho, né? Deus me mostrou duas obras. E nessas obras eu via os rapazes trabalhando com aqueles capacetes de obra. E aí eu ouvi uma voz ao meu ouvido, uma voz linda, uma voz que não é deste mundo, uma voz doce, e dizia ao meu ouvido assim: filha, tá vendo as duas obras? Pode contemplar. Sou eu que vou te dar. E eu falava assim: meu Deus, que coisa linda esse povo trabalhando, e tava as paredes tudo branquinha, e aqueles rapazes de capacete trabalhando, e não parava, assim, era muito. E aí eu me acordei depois daquele sonho lindo que eu tive, eu falei: Deus falou comigo, meu amor. Aí ele falou assim: você é muito ansiosa, você tá com tanto desejo de ter isso aí. Eu falei: não, eu conheço a voz de quem fala comigo. E aí aí eu vim orar. ele veio até o A obra, local. local. E aí, porque ainda eu tinha vindo primeiro, aí chamei ele para olhar, e aí a gente orou. E aí ele orou, depois passou aqui, orou de novo. E aí quando foi no outro dia, 5 horas da tarde, o rapaz ligou, falou assim: olha, o cara aceitou a proposta. Eu falei: eu não falei que eu conheço a voz de quem fala comigo. E no mesmo dia, uma obra que a gente tinha em Fortaleza, que estava esperando uma documentação, que estava Saiu. enrolado, que eu não estava nem mais pensando nisso. No mesmo dia. No mesmo dia saiu a resposta de que estava liberada a obra para construir. Eu falei: Deus, e agora? Como é que eu vou fazer 2 casas? Como é que a gente vai fazer essa loucura? Aí eu, na mesma hora, falei: opa, sem medo. Deus falou, são 2. Pode crer que vai acontecer. Não, cara, assim foi feito. e assim funciona todas as vezes e constrange mesmo. A Simone tem uma fé que chega a constranger. Então, eu aprendo muito com ela diariamente. Eu sei quem me prometeu e eu sei que ele é fiel para cumprir. Mas tem horas que dá uma certa insegurança e aí você vai dar aquele estalo na cabeça e diz: opa, eu sei quem prometeu e eu sei quem é fiel para cumprir. Então, não existe segurança. Quando Deus está no negócio, não tem falta de paz, existe paz. Quando Deus está no negócio, não existe nada que vai falir. Existe prosperidade, prosperidade em abundância. Quando Deus está no negócio, não existe que você é um perdedor, você já é um vencedor. Cara, Deus faz a gente vencedor desde o ventre da mãe da gente. Você já luta contra bilhões de espermatozoides para entrar no útero e você já entrou. Então, você já teve uma alta performance desde o momento que você era apenas um sêmen. Então, Deus promete, Deus cumpre. Isso é algo muito poderoso. Você quando quer tomar alguma decisão na sua vida, se você tiver paz para tomar aquela decisão, eu estou tranquilo. Pode ir, porque Deus está no negócio. Agora, se tem alguma inquietação no seu coração, preocupação, medo, qualquer coisa, não vá, porque Deus não está no E negócio. é impressionante, Joel, que toda vez que a gente vai tomar uma decisão, todas as decisões da gente é pautada na palavra de Deus, na ordem de Deus. A gente primeiro escuta a voz dele. Cacá, como você escuta a voz dele? De forma audível? Às vezes sim, às vezes através de uma pessoa, às vezes através de uma leitura na Bíblia, uma palavra, porque Deus ele dá vários vestígios, né, e direcionamentos do que ele quer para a nossa vida e dá resposta àquilo que a gente pergunta. Você sabe mais do que eu o testemunho do Nigro aí. E assim, quando a gente pergunta, cara, eu costumo dizer assim: quer viver com Deus? Está preparado? Porque depois que você experimenta, você não tem como fugir. Deus vai te afunilando, Deus vai criando pessoas estratégicas ao seu redor e ele vai colocando você naquele universo e você não tem como escapar daquilo. E você falou assim, né? Cara, é muito fácil vocês falarem vamos falar a palavra resiliência. Falar de resiliência é quando vocês têm uma vida legal, quando vocês já venceram. Se você pegar a base do estoicismo, não sei se você gosta de ler sobre o estoicismo, mas os 3 pilares do estoicismo é Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, né? Se você pegar Epicteto, que foi um escravo, que foi aleijado pelo seu próprio patrão, né? Viveu no exílio ali durante muito tempo. Ele tem uma frase dele famosíssima, que ele fala assim, ó: no exílio e mesmo assim feliz, na pobreza e mesmo assim feliz, morrendo e mesmo assim feliz, na desgraça e mesmo assim feliz. Aí eu confronto as pessoas que dizem assim: vocês têm uma vida boa, é muito fácil falar sobre resiliência. E quando você pega um escravo que estava lá morrendo, né, dentro, no exílio, e falava isso. Então,
eu acredito que naquele momento, Epicteto ali, cara, tinha... Para mim, o estoicismo, a base dela é a Bíblia. A base dela vem da crença, da fé. Você não tem como ser estoico, não tem como você ser resiliente sem ter fé. Resiliência é basicamente fé, cara. É você crer, saber que algo vai mudar a tua vida e que não tem como... O mundo não muda isso. Você não muda as adversidades do mundo, mas você muda a forma que você canaliza. E como a gente muda o que a gente canaliza, né? As energias que vêm, através de uma crença que é Deus. A nossa vida é pautada toda naquilo que a palavra diz, cara. E ó, o nosso pequeno aqui também veio querer puxar a mãe, ó. Quer me levar, ó. Vamos, mamãe, eu já vou, filha. Mas tá demorando, não? Ei, Tá, não, começou agora. Agora Já, eu já, comecei. então, cara, Deus é maravilhoso, Joel, e não enxergo um só dia da nossa vida, cara, se não for debaixo da obediência de Deus. As pessoas, elas acham que viver a palavra de Deus é só viver em cima de princípios e valores. Sabe qual é a base do equilíbrio do ser humano na vida? Obediência a Deus. Quando você tem obediência, você tem equilíbrio, cara. Quando você tem temor a Deus, você não fere princípios e valores que são inegociáveis. Quando você tem temor a Deus, você sabe o direcionamento, qual caminho seguir. Quando você tem temor a Deus, você sabe quais as decisões tomar. A base é ter temor a Deus. Espera só um minutinho, pai. Fala aí. Vou falando com você enquanto o Cacá leva o ele lá pra cima. Criança é uma benção. É verdade. Nossa, que inspiradora. Você sabe, Simone, essa é a última live, né? E aí, como que as coisas se encaixam, né? A última live com vocês e o tema tá um tema muito importante, que é fé, que é Deus, que é acreditar. É acreditar numa coisa que é maior, que é sublime, que é suprema a gente. Eu já vi várias coisas tuas, né? Eu já vi você se emocionando no palco. Eu já vi você dando conselhos no palco, em show. Eu já vi você se emocionando em auditório com a mulher cantando lá na Globo. Eu já vi você se emocionando com projetos sociais. Eu já vi vocês muito muito atuantes com projetos sociais, abrindo a casa de vocês para a gente conversar, para fazer networking, para a gente se conhecer, para as famílias se conhecerem, para as esposas se conhecerem. E eu quero fazer uma pergunta que é uma pergunta que versa um pouco sobre missão, propósito e fé também. Mas qual que vocês acham que, no final das contas, é a essência do trabalho de vocês? Porque, Simone, você manda uma mensagem através do teu trabalho. Eu sei que existe uma mensagem por trás, sempre tem uma mensagem por trás. Qual é a essência do que vocês fazem hoje? Porque vocês sempre falam sobre essas questões de princípios e valores fundamentais. Qual que é a essência do trabalho de vocês? Na verdade, eu sempre costumo dizer que o que Deus me deu é a minha voz. E eu sei que, e assim, uma das coisas que eu amo é esse presente que ele me deu, que é cantar. Só que nós somos eu, né, tô falando por mim. Eu sou uma pessoa que a vida toda eu sempre preferi estar com os amigos em casa, como você acabou de falar, de receber pessoas. Eu gosto de estar com os meus amigos da igreja, eu gosto de estar no culto, eu gosto de estar fazendo coisas voltadas. E é muito difícil, assim, tirar um tempo para ir em outros lugares que não seja esses lugares nas minhas folgas que eu costumo estar, que eu gosto de estar, que é com os meus amigos da igreja. E assim, tem pessoas que falam assim, Simone, mas como que é você cantar no mundo e fazer, né, e tá fazendo a obra de Deus, né, cantando também, porque eu gravei com o Davi Sassi também. Sim. Como que é isso, né? Não dá para agradar dois senhores, né? Nem As no pessoas, Roblox. elas costumam muito falar sobre isso. Nem no Roblox. Mas eu acredito muito que o meu dom, ele é usado também para alcançar aquelas pessoas que... Porque eu escuto muito testemunho, Joel, sabe? Eu, às vezes, estou no camarim, estou na rua,
estou em algum lugar, chega alguém e fala assim, muito obrigada. A sua alegria me tirou de uma depressão. Muito obrigada. A sua música me fez dentro do hospital, enquanto eu fazia quimioterapia, me curar. Muito obrigada. Então, eu sempre escuto muitos testemunhos. E muitas das pessoas que às vezes condenam, alguns, né, cristãos, que condenam, eles têm que entender algo. Que eles conseguem chegar em determinados lugares. Só que essa rede, que é esse povo que eu trabalho, é difícil de chegarem. Pode chegar? Pode. Mas é mais fácil a minha voz levar Jesus para eles. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, Deus trabalha com cada um da forma que Ele quer trabalhar, do jeito que Ele quer trabalhar. Entendi. Então, essa é a forma dele me usar. É claro que eu, às vezes, me cobro de que poderia ser mais correta, falar menos bobeira, que às vezes na brincadeira eu acabo soltando, que eu sou muito espontânea, muito brincalhona. Mas eu sei que mesmo assim, na minha fragilidade, meu coração, eu acredito que Deus me usa para alcançar esses corações que necessitam de amor, de um pouco de alegria, de ouvir que Ele é Pai e que Ele cuida. Se a gente for se apegar, cara, ao que as pessoas falam, né? A gente tem que se apegar ao que Deus acha da gente. Nada do que você faça de melhor ou de pior vai fazer com que Deus goste mais ou menos de você, cara. Deus te ama com todos os teus pecados. Deus não ama o pecado, mas o pecador, ele vai continuar amando. E a gente, como ser humano, vai errar e vai buscar todos os dias melhorar. Essa semana a gente passou pela Semana da Paixão de Cristo, né? E para mim, cara, eu oro em oração, para mim tem uma chave muito importante, aí eu vou responder sobre a questão da essência do que a gente faz, né? Quando você vai lá, você sobe em cima do palco, aquela coisa linda em Campinas, e em todas as cidades aí que você vai rodar com o seu turnê. Eu tenho certeza que o primeiro ponto, a chave principal, a senha do teu propósito é alcançar pessoas. Aí as pessoas vão dizer, mas o Joel tá ganhando dinheiro com isso. Mas, cara, o dinheiro é só consequência de um resultado. Porque o dinheiro, ele não é fruto. O que é fruto é o que você gera dentro do coração das pessoas. E aquilo que você fala hoje vai transformar a vida das pessoas. Seja daqui uma semana, daqui 10 dias, daqui um mês, daqui um ano. É exatamente aquilo que você planta hoje. As pessoas vão colher um fruto de um propósito que você vive. Através do que você ensina elas no palco, através da alta performance, mostrando para elas qual a melhor forma que você encontrou para viver a vida. Esse é teu propósito, essa é a tua essência. Quando a gente fala da paixão de Cristo, para mim Jesus tinha uma chave, né, que talvez seja a senha de acesso à porta do céu. Eu vou usar a palavra senha porque é a tua live. A senha de acesso ao céu, cara, era a cruz. Porque Jesus, quando estava no jardim de Getsemane orando e suando, transpirando sangue, ali quando é uma patologia isso, né? É explicado na ciência, que você entra num estado de pressão tão grande que você arrebenta os vasos, né, da sua pele, e aquilo você começa a suar gotas de sangue. Então, imagina a pressão que Jesus viveu. A palavra fala que no mundo tereis aflições, né? Jesus, que era perfeito em caráter e perfeito em forma física, teve aflições. Ele sofreu abuso, ele sofreu humilhação, ele sofreu apanhando. Mas tem uma chave em tudo isso. Porque eu tenho certeza que se Jesus tivesse dito assim, Jesus falou assim, Senhor, se possível, livra de mim esse cálice. Mas em seguida, ele vai falar, mas eu estou aqui para cumprir aquilo que tu trouxe, meu propósito. Então, se for a tua vontade, mas se não for, eis-me aqui. Jesus trabalhou a vida toda, até os seus 12 a 14 anos, com madeira, com prego e com martelo. Exatamente aquilo que iria tirar a vida dele. E qual era a chave de tudo isso? Ele sabia qual era o destino dele, ele sabia qual era o propósito. Alcançar pessoas. Jesus nunca foi egocêntrico. Jesus, quando pega 12 discípulos e treina eles para alcançar multidões, o que é que ele está fazendo? Eu estou transferindo o meu dom, eu estou transferindo o meu conhecimento para que vocês alcancem pessoas. O teu trabalho é alcançar pessoas, o meu trabalho é alcançar pessoas. Só que para a gente entender isso, a gente vai ter que abrir mão de muitas coisas. Porque quando você viaja, quando a Simone viaja para fazer o show, quando eu viajo para palestrar,
quando você viaja para fazer sua palestra, você está abrindo mão de tempo com a família, você está abrindo mão do seu lazer, você está abrindo mão do seu descanso, por conta de um propósito, que é algo maior. E você vai ter o tempo de chegar e viver tudo isso com sua família, de colheita. É tempo de plantação, mas tem um tempo de colheita. Eu acho que a essência do trabalho é a gente, quando entende o nosso verdadeiro propósito. Quando a gente entende o nosso verdadeiro propósito, a nossa essência permite que a gente entenda como gerar valor positivo na vida das pessoas. Não adianta de nada a gente viver aqui na Terra, adquirir conhecimento, se a gente não puder compartilhar dele. Não adianta de nada a gente ter influência e ser influente, porque existe uma diferença entre ser influente, em ter influência e ser influente. Ser influente é você estar na rede social e falar para milhões de pessoas. Ter influência sobre elas é você fazer a mudança dentro das pessoas através daquilo que você faz. E a essência vem daí, cara, vem do verdadeiro propósito, daquilo que Deus separou para nossas vidas. Aí você diz assim, Cacá, quantas pessoas você conhece mais inteligente ou mais sábio do que eu? Cara, talvez nós três aqui tem muito mais gente inteligente ou sábia. Mas por que a gente vive isso? Porque Deus escolheu que a gente vivesse isso. Esse é o verdadeiro propósito. A gente encontrou a nossa identidade. Nossa identidade é Cristo. E quando a gente vive Cristo, cara, você não precisa nem abrir sua boca. No teu semblante, as pessoas vão ver Jesus através da tua vida. E aquilo ali, através da tua palavra, vai transformar a vida de muita gente. Irmão, que porrada, hein? Aliás, você acha que Jesus não tinha a opção de estalar o dedo e dizer, Senhor, eu não vou viver nada disso aqui. Manda aqui uma tempestade, arranca todo mundo. Me livra do que eu quero, do que eu vou passar. Jesus sabe o que queria passar. Mas o que ele faz? Ele enfrenta. E ali, para mim, tem uma lição muito grande. A crucificação de Cristo, no momento em que ele está naquela cruz, aquilo ali é a chave para abrir as portas do céu. Porque Jesus me ensina o seguinte: quer ter acesso ao céu? Primeiro, mortifica a tua carne. Jesus entregou o corpo para que ele tivesse o acesso espiritual. Nunca foi religioso. Religião fala sobre dogmas, sobre doutrina. Espiritualidade é acesso. É ter conexão com Deus. Eu não sou religioso, Simone não é religiosa. A gente não vive dogmas, a gente vive espiritualidade, que é a conexão direta com Deus. E Jesus ensinou isso na cruz, cara. Quando as pessoas estavam lá, Jesus inaugurou o céu com Dimas, com um ladrão, porque ele se arrependeu de coração. Então, quem somos nós para poder julgar o ser humano e apontar os erros dele, se somos pessoas que erramos toda hora? E a internet tem muito disso, né? A internet, a era do cancelamento, ela vem para tentar apontar os erros e os problemas. Só que eu acredito que 99% das pessoas que apontam um erro de uma pessoa que ela nunca viu na vida, ela fala mais sobre ela do que sobre a pessoa. sim. Eu não posso querer que as pessoas entendam os meus sonhos se elas não sonham comigo. Então, para mim, é totalmente insignificante quando a crítica ela vem de forma destrutiva. Mas quando ela vem de forma construtiva, eu pego aquilo que a pessoa está falando. Será que faz sentido isso para a minha vida? Será que realmente a pessoa, mesmo não sabendo, ela está falando algo que condiz com o meu dia a dia? Cara, eu vou pegar isso aqui e vou aprender com isso. Então, eu acho que a vida da gente é baseada, cara, em aprendizado diário. Todos os dias eu aprendo, todos os dias eu erro. E eu sei que a chave sempre foi mortificação da carne. Quando a gente entrega a carne e tem acesso ao Espírito, cara, tudo na nossa vida acontece. Mesmo a gente, muitas vezes a gente nem deseja. A gente pede, mas não deseja. E mesmo assim Deus faz acontecer. Cacá, Simone, vocês estão falando uma coisa tão profunda, tão importante. Eu ainda não abri os comentários, daqui a pouco eu abro, que eu imagino que acalantou o coração de milhares de pessoas aqui. Eu não tenho a menor dúvida, zero dúvida. Acalantou. Essas pessoas queriam ouvir isso. E, por exemplo, imagina que uma pessoa agora, dessas 13 mil pessoas, estão passando uma situação de dúvida, de falta de clareza de propósito e de muita dor, muita angústia em alguma área da vida. E elas dão de frente para vocês dois agora, numa quarta-feira, 10h30 da noite. O que vocês falariam para essas pessoas e que vocês gostariam de também ouvir
ou que vocês ouviram quando vocês passaram por uma situação como essa? Que é assim, é capaz de penetrar, atravessar a carne e pegar na alma, assim, porque a pessoa tá com angústia. Simone que tá falando, entendeu? É o Kaká que tá falando. São pessoas que são reais, verdadeiras, conhecidas, que têm fé, que tiveram uma história, que construíram uma história muito bonita, são pessoas relevantes. Uma coisa que a Simone falou, Deus me deu a voz e ele me usa através da minha voz. Quando você falou isso, tocou meu coração 200 milhões por cento, porque antes ontem de eu entrar no palco, lá em Campinas, eu senti, Simone, exatamente a mesma coisa. Sem tirar. Deus me deu a minha voz também. Só que eu não canto, eu falo. E não dá para acreditar que quando eu tô no palco, quando eu tô na live, quando eu tô nas palestras, eu tô sozinho. Não, eu não tô sozinho. Eu não tô sozinho. Não tem como, eu não saberia falar as coisas que eu falo do jeito Mano, que eu falo. é lindo escutar isso, tá? Hã? É lindo escutar isso, porque É verdade. eu sou apaixonado por Deus, cara. Imagina o seguinte, imagina você como um pai, tá? A gente coloca o nosso filho de castigo, né? Quando ele faz alguma bobeira, alguma coisa que não era para ter feito. Mas dói no nosso coração, né? Uhum. Imagina as coisas que Deus permite para nossa vida, né? De alcançar pessoas, o conforto que Ele dá da nossa casa, do nosso carro, de poder viajar, de dar um conforto para nossa família. A gente erra tanto e mesmo assim Deus nos honra com tudo isso, cara. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu subo em cima do palco é falar assim, Senhor, eis-me aqui, que saia da minha boca, que eu possa proferir somente aquilo que sai do teu coração. Não quero ser o Cacá ali em cima. Então, que diminua eu para que tu cresça, que a tua presença seja ali. E Deus vai usando, cara. Eu tenho certeza que assim como Ele faz com você, Ele faz com Simone. Simone, no final do show dela, ela canta um louvor. E ela já recebeu testemunho de pessoas no show. Ó que negócio forte. Ela no meio do show, um show sertanejo, no final ela canta um louvor, ela fala sobre Deus, sobre Jesus, e ela recebe testemunho de pessoas dizendo assim, eu estava desviada no seu show da igreja, fazia tempo que eu não ia para a igreja, e a partir de hoje isso tocou meu coração e eu vou voltar para os caminhos de Jesus. Então assim, como criticar uma pessoa que canta, que está no mundo, né, mas que em algum momento falou da palavra e aquela palavra alcançou as pessoas. Esses dias eu estava falando sobre a história do mendigo lá e sobre inversão de valores. E teve uma coisa que eu falei, eu recebi um testemunho de uma mulher que disse assim, eu estava pronta para tirar minha vida agora e a partir de agora eu não vou fazer mais isso. E escreveu para mim no meu direct. Então, cara, a responsabilidade do que a gente fala é muito grande, só que quando a gente sabe que tem alguém além que fala por nós, né, que não somos nós ali, que é exatamente como você falou, que é Deus, aquilo alcança as pessoas de uma forma profunda e grandiosa e muda completamente a rota, cara. Quando a gente entende que Deus é a nossa bússola, a gente sabe o destino, e quando Deus não é a nossa bússola, a gente começa a andar feito tonto sem saber para onde ir, é como se a gente estivesse rodando em círculos. E você falou sobre a questão de, Cacá, se tem alguém hoje que está perdido, está angustiado, o que fazer? Todo mundo tem um vazio do tamanho de Deus. Sei. Enquanto esse vazio não for preenchido com esse tamanho, que é o amor dele, que é ele na vida, não tem como. É difícil, não dá. Não tem como você ser feliz. Não tem como preencher as dores, os sofrimentos, os problemas, se você não estiver ali do lado. Se não estiver ele dentro de você, vivendo. A palavra já diz, cara, o choro dura uma noite, mas pelo amanhecer vem a calmaria, vem a alegria. Quem acha que vai viver com Deus e não vai ter problema, vai continuar tendo problema. Só que Deus tem a solução para os nossos problemas. Mas, novamente, eu repito, a gente precisa agir. Tá doendo? Creia. Tá difícil? Creia. Tá querendo desistir? Acredita. Se Deus prometeu, acredita. Tá angustiado? Acredita. Agora, tá com medo? Acredita. Agora, não é a circunstância que é capaz de mudar a tua fé. É a tua fé e tua crença que muda qualquer circunstância. Agora, tem pessoas que recebem promessas de Deus
e no outro dia tá feliz, contando para todo mundo. Eita, Deus falou comigo, vai ser bênção, vai não sei o que e tal. E explode para todo mundo aquilo que Deus falou e tal. Só que toda promessa passa pelo teste do tempo. Deus prova o caráter do ser humano para saber se ele é capaz de receber a bênção que ele está preparado para entregar. Como assim? Explica mais. Toda promessa de Deus, ela passa pelo teste do tempo. Se Deus fala com você, Joel, eu vou dar um exemplo. Você vai escrever um livro, tá assim, essa é a promessa que eu tô te dando. Você vai escrever um livro e vai alcançar milhares de pessoas. Daqui a pouco você começa a contar. Deus falou que eu vou escrever um livro, que eu vou, vai ser bom demais e tal, não sei o quê. Daqui a pouco, o negócio começa a dar errado, porque isso que Deus prometeu tem um tempo. Deus precisa provar você para saber se você é capaz de alcançar essa graça. É um teste que ele faz com todo mundo. Tem pessoas que vêm rápido, porque já está pronto para receber a graça, a bênção. Mas tem pessoas que demoram. Eu demorei 1 ano. Quando Deus me prometeu que eu sairia de São Paulo para ir para uma terra distante, porque nessa terra Deus ia fazer algo na minha história, na minha carreira, demorou 1 ano. E eu chorava e eu questionava a Deus, Deus, por que você falou comigo e não acontece? Por que todo mundo fala que eu tenho talento e não acontece? Essa é boa. Por que todo mundo acha maravilhoso o que eu faço, mas não sai do lugar? Essa é boa. E aí eu ficava questionando a Deus, por quê? Por quê? Porque tem o tempo determinado. Porque era tão grande o que Deus tinha para fazer na minha vida, o sucesso que iria chegar até a minha vida e da minha irmã, era tão grande que se eu não tivesse estrutura como pessoa, eu não chegaria. Talvez eu me perderia com bebida, com droga, com coisas erradas, enfim, não sei o que iria acontecer. Mas aí, quando Deus me deu, quando demorou o tempo que chegou, eu estava pronta para receber. E hoje, eu te digo, a gente entra para trabalhar de cara limpa. A gente entra só com a nossa felicidade, que é em Deus, para alegrar os corações. É sobre isso. E hoje, para a glória de Deus, com tudo que Deus me deu, que eu recebi, ainda além de tudo, Ele me contemplou, uma família maravilhosa, com 2 filhos incríveis. E eu só tenho a agradecer, gratidão a tudo que Ele me promete. E eu fico sempre na espera de que o tempo dele seja perfeito e que chegue na hora certa. Para que eu desfrute como é que fala a palavra? Para que eu desfrute daquilo que Deus me prometeu com gozo, sabe? Com vontade de viver aquilo que... Obrigado, Deus. Eu estou pronta, eu estou firme para receber aquilo. Sabe o que aconteceria na minha vida se o que eu estou vivendo agora fosse há 10 anos atrás? Diga aí. Eu perderia tudo em 1 mês. Sobre isso. Eu não tinha nenhuma maturidade para suportar o que eu estou vivendo agora. E tem gente que não entende. Nenhuma. Eu nem ia ter... Não tem como. Não tinha família, não tinha esposa, não tinha uma cabeça que eu tenho hoje, não tinha calma, não tinha um ciclo de conselheiros confidentes, confiáveis. Não tinha. Eu acho que eu nem chegaria. Mas você sabe que tem aqueles filhos de Deus birrento, né? Eu quero. Falou, vai me dar. Eu quero. E Deus tá bom, então toma. Você não tem paciência, você não quer ser preparado para receber. E aí, quando chega na mão, o que acontece? Se perde. Se arrebenta. Usufrui daquilo ali, fica feliz e tal, legal. Daqui a pouco começa a se perder. Perde família, perde tudo que Deus deu. Por quê? Porque não está preparado para receber. Entra em drogas, depressão e muitas coisas, porque não está preparado para receber. O processo de Deus, cara, ele demanda um tempo. E o processo de Deus, ele é dolorido. Tem gente que só aprende quando ele é moído. Sabe que tem uma uva na região de Sauternes, na França, que é um vinho de sobremesa. E essa uva, para que ela fique docinha e bem amarelinha, ela entra no processo de potrificação. Tá bom. A nossa vida, para que a gente se torne um vinho doce de sobremesa, a gente precisa ser potrificado. A gente precisa passar por um processo para amadurecimento.
Deus não permite a gente passar por nenhum tipo de processo que não seja para aprendizado. Se eu for levar para o mundo real, o Winston Churchill ele falava uma coisa que era incrível. Ele dizia que pessoas otimistas sempre vão enxergar a oportunidade em qualquer tipo de dificuldade, mas pessoa pessimista ela só enxerga dificuldade nas oportunidades. Quando você entende o que Deus preparou para a tua vida, cara, pode vir um problema que for. Aquele problema ali não é para te desestimular, não é para te deixar com medo, não é para te deixar inseguro, é para que você esteja preparado para quando chegar a bênção de Deus, você esteja pronto para usufruir. É exatamente o que você falou. Talvez se você tivesse acesso ao que você tem hoje há 10 anos atrás, você teria jogado tudo fora, mas hoje você tem amadurecimento suficiente para viver aquilo que Deus preparou. O problema das pessoas é que elas não querem esperar o tempo de Deus e acham que o tempo é o delas e não é o nosso tempo. Deus tem um tempo determinado para cada coisa, cara. E Deus não vai colocar na tua mão para tu administrar nada que não esteja pronto para administrar. A gente só carrega aquele fardo que nós somos capazes de suportar. E o fardo que a gente carrega é justamente para a gente estar pronto para viver de forma grandiosa e perfeita como Deus preparou. Pô, mas essa maturidade de vocês, essa calma, vocês usam o tempo a favor, né? Eu tô ouvindo vocês aqui, vocês conseguem usar o tempo a favor. Então tem muita gente que usa o tempo contra. O que que é isso? Fica afobada, quero logo, quero com pressa, me dá logo, me dá, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero é criança que faz, né? Criança, meu, nossos filhos que falam, mamãe, eu quero, papai, eu quero. Criança que faz isso. Aí vocês estão dizendo sobre usar o tempo a favor. Quero fazer uma pergunta que eu tenho certeza que vocês têm esse exemplo na cabeça, ou vai vir uma pessoa na mente que vocês não precisam falar, sobre pessoas que chegaram no mundo do entretenimento, no mundo do show business, no mundo do showbiz, no mundo da música, que chegaram no topo, que foram reconhecidas, que tiveram acesso, mas perderam as coisas, assim, ó. E eu quero saber onde foi que elas erraram. Onde que geralmente as pessoas erram e elas perdem esse acesso. E elas perdem essa... que elas tanto queriam. O que é? O que que acontece? Você já deve ter visto isso muitas vezes. Você deve estar vendo isso recentemente com alguém, assim, sabe? Pô, essa é uma puta de uma pergunta animal, cara. Eu acho que a grande questão de tudo é o seguinte. Se você pegar... Eita, vem quebrando tudo aqui. Se você pegar o que Jesus tinha mais de ensinar para as pessoas, se chama humildade. A gente tem que ter humildade para saber o seguinte: pessoas que são grandes crescem porque sabem que são pequenas. E pessoas que são pequenas, que acham que são grandes, não conseguem crescer. Porque elas precisam rebaixar quem está lá em cima para poder ficar da mesma altura que elas. E quando a gente entende sobre humildade, que independente da posição que você está, você é igual a todo mundo, porque debaixo dos olhos de Deus todo mundo é igual, Deus não olha para a gente com olhos humanos, porque se ele olhasse com olhos humanos, cara, não existia mais um ser humano na Terra. A gente ia ser julgado afinco por tudo que a gente faz. Existem as consequências de todas as nossas escolhas. Escolha muito bem aquilo que você quer, porque você vai colher as consequências daquilo, seja ela positiva ou negativa. Só que você tem que entender que a questão das pessoas que chegam lá em cima e não tem perenidade, né? Não tem sustentabilidade, eu acho que muitas vezes é porque não entendem sobre humildade. Ah, o dinheiro transforma uma pessoa. O dinheiro não transforma ninguém, cara. O dinheiro potencializa aquilo que você é. Se você for uma pessoa humilde e tiver acesso ao dinheiro, você vai ser 10 vezes mais humilde e aquele teu dinheiro vai servir para que você tenha acesso a ajudar outras pessoas. Porque dinheiro não é Deus pra gente, dinheiro é servo. Ele serve para servir. Pessoas que chegam no topo e não entendem isso, acham que dinheiro é um Deus. E acham que eles estão numa posição diferente das outras e acabam perdendo a humildade. Ou às vezes nem tem a humildade. E aquilo ali faz com que as pessoas se percam no meio do caminho. Não entendem como chegar lá e como continuar. E então, para mim, cara, assim, a maioria das pessoas que crescem na vida e não permanecem é porque não conseguiram entender o verdadeiro significado da palavra humildade. Dá um exemplo no mercado de vocês, na indústria de vocês. Quer que eu fale de alguém que não é humilde? Não, não quero que você fale de alguém.
Atitude não humilde. Eu vou te dar um exemplo. Tá. O artista, o da música mesmo, e se tiver algum artista musical vai entender o que é isso aqui. Quando você tem um evento grande, onde tem um artista principal, né? E tem alguns artistas menores, de menor alcance, Tá bom. existe a iluminação, o LED, a luz. E o artista grande, ele vai utilizar aquilo ali porque o espetáculo dele está todo configurado para que todos as luzes, todos os LEDs. Quando o artista menor vai participar, o cara já está numa posição tão grande que ele chega para o menor e diz assim, ó, só libera 10% da luz para os caras. Tipo assim, deixa eles comer ração aí. Comer ração um dia, vamos deixar eles comer ração também. Então o cara vai fazer a apresentação dele no palco, ele não tem direito a se apresentar com tudo, porque o artista maior bloqueou aquilo. Então, ali, cara, ele não enxerga que um dia ele foi pequeno também. Entendeu? Olha que coisa fantástica. Davi, e aí vai servir o exemplo para as pessoas. Davi, quando foi ungido rei, o que ele fez? Davi foi rejeitado pelo próprio pai, porque ele foi esquecido pelo pai. Sim. E Davi foi entre os 7 dos 8, são 8 irmãos, dos 7, Davi foi o último a ser chamado. E Samuel falou assim, ó, ninguém se assenta até que Davi chegue, porque Deus foi mostrando, esse aqui não vai ser o futuro rei, esse aqui também não. Quando Davi chega e estava apacentando ovelhas, Samuel unge Davi como um futuro rei de Israel. O que é que Davi volta a fazer no outro dia? Apacentar ovelhas. E tem uma coisa tão importante na história de Davi, que Saul, que era o rei, pegou ele, a palavra fala que o Espírito de Deus saiu de Saul e se apossou de Davi. Então o espírito de perturbação começou a perturbar a cabeça de Saul, que era o primeiro rei de Israel. Sim. O que ele faz? Chama um tocador de harpa para mim. Quem é que tocava harpa para espantar os demônios, os espíritos ruins? Davi. Davi foi para o palácio, que ele seria rei futuramente aos 30 anos de idade, para servir ao rei. Imagina uma pessoa que teve acesso a Jesus, cara, a Deus, e Deus disse assim, Joel, quando tu tiver teus 30 anos de idade, tu vai ser rei de Israel. Se a pessoa não tem humildade no coração, você já vai começar a cagar na cabeça de todo mundo. Exatamente. O que fez foi servir a Saul. Quando ele serviu a Saul, sabe por que Deus me ensina com isso? Antes de você ser rei, você vai ser servo. Para quando você for rei, você não esquecer da condição das pessoas que vão ser os teus servos. Para você tratar por igualdade aqueles que foram os teus. Quando ela está no palco, ela tem a humildade de entender que um dia ela foi uma artista pequena. Hoje ela é uma artista grande. Mas ela sabe das dificuldades que um pequeno tem para chegar a alcançar, a ser um artista grande. Eu sei a dificuldade de ser o empresário que eu sou hoje, mas eu fui um empresário que já falei 3 vezes. Eu sei das dificuldades de um funcionário. Eu consigo compreender o meu colaborador. Quando eu sento numa mesa com o meu colaborador, ali não está o chefe e o colaborador, está 2 colegas de trabalho, de igual por igual. Se você não tiver humildade para entender que você não é mais ou menos que alguém, cara, isso é identidade, cara. Tá na identidade da gente. Tem pessoa que diz assim, o que é que você acha de mim? Aí eu digo assim, de que adianta dar minha opinião sobre o que eu acho de você se você é daquele tipo de pessoa que se apega ao que as pessoas dizem sobre você numa rede social. Não tem como dar uma opinião formada. Se você entender a sua identidade, a sua real identidade, você vai entender exatamente o que Deus quer que você viva aqui na Terra, cara. E você tem humildade suficiente para entender que abaixo dos olhos de Deus todo mundo é igual. Tá aqui, pariu. Tá fritando? Vocês estão loucos, vocês estão acabando comigo. É a última live, tinha que ser esse assunto. Sabe por que tem pessoas que são moídas, cara, e passam por um processo maior? Eu vou pegar uma coisa que é bem clichê, mas que para mim é um exemplo muito bom. O carvão e o diamante vêm do mesmo composto químico, né? Vêm do mesmo mineral. Qual a diferença? O carvão, ele tem um tipo de tratamento. O diamante também. O diamante, ele sofre o quê? Pressão e calor. Então, a intensidade do teu processo é proporcional ao valor do teu propósito, cara. Se as pessoas conseguirem compreender isso... Fala de novo. Fala de novo. A intensidade do teu processo é proporcional ao valor do teu propósito. Quanto maior for o teu propósito, maior vai ser o teu processo.
Quanto maior for o teu propósito, mais doloroso vai ser o teu processo. Amém. Quanto maior for o teu propósito, mais você vai ser moído, você vai ser tratado, porque Deus não vai permitir que você esteja sem preparo para viver o teu verdadeiro propósito. Caraca. Nossa, que porrada, Kaká. Ô, Kaká, você é bom, hein, velho? Eu quê? Cara, eu aprendo com um cara chamado João Jota. Cara, que palavra vocês têm? Que isso, cara? Uai! Abre uma turnê de palestra, cara. Mas eu falo, não, eu tenho umas empresas para cuidar, uns cavalos. Eu tenho uns cavalos pra cuidar, né? Não é isso? Cara, tem muita coisa, Joel. Eu acho que o grande defeito das pessoas hoje é escolher errado as suas referências, né? Quem é minha referência? Minha referência é Jesus. Para mim, a maior referência que eu tenho, cara. Tem pessoas que eu admiro aqui na Terra? Tem várias pessoas. Você eu admiro, o Negro eu admiro, o Cap eu admiro, o Jean Gay, várias outras pessoas que eu convivo. A gente convive, você vê. A gente senta e eu acho que a única coisa que a gente não fala é de negócio. A gente fala sobre família, sobre Deus, sobre princípios. As pessoas acham que o cara que atinge o nível de sucesso, quando senta com outro na mesa, começa a falar de negócio, de network, de relacionamento. E a única coisa que a gente não vai armado é para falar sobre isso. Porque, cara, o dinheiro, ele é só consequência, mano, de várias outras prosperidades que você tem que viver antes de atingir o resultado financeiro. O resultado financeiro, ele é só consequência daquilo que você faz. As pessoas buscam faturamento, as pessoas buscam o patrimônio. O dinheiro, ele vai te dar a melhor casa do mundo, mas ele não vai te dar um lar. O dinheiro, ele vai comprar a melhor cama do mundo, mas não vai conseguir comprar o teu sono. O dinheiro, ele compra isso aqui, ó. Um anel de ouro, mas não te dá uma aliança verdadeira com pessoas que são verdadeiras. Então, se as pessoas começarem a compreender, né, como ser interessante sem ser interesseiro, a partir dali elas vão ter uma vida muito mais tranquila, muito mais em paz. Vai ser difícil? A gente vai enfrentar o problema. Se sem Deus é difícil, se com Deus é difícil, imagine sem Ele. E Deus, quando entra na nossa vida, Ele não vai facilitar a nossa vida. Muito pelo contrário, às vezes ela dificulta. Mas ela dificulta porque a gente vai viver a intensidade do processo para a gente poder viver Um sobrenatural. o sobrenatural. É isso aí. Gente, putz, meu, maravilhoso, incrível. O projeto assim, para mim, é tipo conexão, terapêutico. Eu fico aqui aprendendo. Várias que vocês falaram, serviu para mim 100%. Queria agradecer o tempo de vocês. Já são 11 horas da noite, numa quarta-feira. Amanhã tem que trabalhar, né? Não é isso aí? Não tá Não, amanhã é fazenda, amanhã é dia de prestar conta dos animais. Ah, é? Ainda? Mas, pô, obrigado. Sábado tem show. Tem que trabalhar. Sábado tem show. É no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro. Nossa, cara. Eu quero agradecer muito, assim, putz, pelo tempo de vocês. Eu sei que família, dia de semana, não tinha outra mensagem para finalizar esse projeto que não fosse essa. Não tinha outro casal de pessoas para estar aqui que não fosse vocês. Ó, a galera dos comentários, vários, é que eu deixei um pouco mais tempo fechado, né, pra gente prestar atenção, mas tô chorando. Meu Deus, eu tinha que estar nessa live. Ai, meu Deus do céu, foi maravilhoso. E que coisa incrível. Quero agradecer o tempo mesmo de vocês. Ó, vocês falaram tanta coisa aqui que eu anotei. No final, eu sempre deixo uma frase, só que é uma frase que o convidado disse. Então, eu vou lembrar algumas coisas que vocês falaram aqui, tá? Eu anotei. Aí Isso é legal. Isso é legal. Quando Deus usa, né? Quando a gente é a oração que o Cacá falou, né? Deus, que o Senhor use a minha boca para que saia palavras que o Senhor queira que saia. E a gente nem imagina, às vezes, o que a gente soltou, né? O que a gente falou, porque foi Deus que usou. E agora você deve soltar aí algumas pérolas do que Deus fez. Eu vou falar aqui algumas coisas que eu peguei, vocês escolhem, que vai ser uma frase agora no feed, tá bom? Tá. A senha de acesso é a cruz. Essa foi uma. Ter influente é diferente de ter influência e ter influência diferente. Ah, peraí. Não. Ser influenciador, nem ser influente. Não, é que eu comecei com a segunda página. A Simone começou falando aqui. Essas frases eram... A Simone falou assim, ó.
fazer com perfeição o que você está fazendo vai te fazer crescer. Ela falou, faça com perfeição o que você está fazendo que vai te fazer crescer, tá? Aí você falou que a Simone tem uma fé que até chega a constrangir. Aí você falou, tem gente que vive orando, mas não age. Aí o milagre só acontece quando a gente age. Aí a Simone falou, se tem paz... Nossa, essa foi muito boa. Se tem paz na decisão, Deus está no negócio. Ah, isso é muito boa. Cara, toda vez que você tiver alguma coisa para fazer, que você não sentir uma paz no seu coração, não faça. Esses dias eu desobedeci a Deus porque eu fiz algo que eu não estava em paz, mas acabei fazendo e eu colhi as consequências de um má fruto do que eu fiz. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso porque eu disse assim, Senhor, eu fui errado nessa situação, porque eu te perguntei, tu respondeu e talvez meus olhos cegam. Cara, toda vez que a gente se cega, é cega por nossos olhos e não pelo coração, que a gente foca naquilo por conta do nosso olhar, mas não enxerga com o coração, que é como Deus olha, a gente está fadado a fracassar, cara. É impressionante. Nossa, velho. Muito bom. Aí você falou, obediência a Deus. Deus me deu minha voz. Deus usa a minha voz para tocar as pessoas. Aí teve lá. Essa que eu adorei. Essa que eu adorei. Ó. A circunstância não muda a sua fé. É a sua fé que muda a sua circunstância. Essa eu achei. Tá bom, tá? Vai ser boa, vai ser boa. A É boa, não é boa? hoje, ela não tem capacidade de mudar a tua fé. É a tua fé que tem capacidade de mudar qualquer tipo de circunstância. É por isso que quando a gente passa por alguma provação e alguma dificuldade, a nossa fé testifica aquilo que Deus falou. E, cara, vai ser difícil, não vai ser fácil, mas a gente sabe que a gente vai vencer. Então, pode vir o que... Vamos ficar entre essas duas aqui, vamos decidir, ó. A circunstância não muda a sua fé. É sua fé que muda a sua circunstância. Essa e a outra, que essa foi o Kaká que disse. A outra foi a Simone que disse. Se tem paz na decisão, Deus está no negócio. Ou pode ser as duas, carrosselzinho, né? É isso aí. As duas. Então tá bom. Essas serão as frases. Eu vou colocar uma frase aqui, Simone que disse. Aí eu coloco uma outra frase, foi o Kaká que disse. Galera, comenta lá, comenta no nosso post. Vou fazer um post colaborativo, tá, Kaká? Vou marcar você, Kaká. Aí você libera. Vou marcar você. Aí, galera, comenta lá para a gente ver, para o Kaká ver, para a Simone ver qual o aprendizado, quais foram as coisas mais importantes. E eu quero agradecer vocês pelo tempo, pela generosidade, pelo carinho, porque foi muito importante, muito, muito importante essa mensagem no final. Tá bom, Kaká? Tá bom, Simone? Beijo, Tá querido. bom, amigo. Ó, deixa eu só para finalizar, eu ler um salmo aqui. Leia. Para mim, abrir aqui, cara, que para mim é sensacional e eu acho que é de aprendizado para as pessoas. Anota isso aí, ó. Salmo 51, do versículo 10 ao versículo 12. Fala assim, ó. Ó Deus, cria em mim um coração puro e me dá uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente. Uau. Quando a gente pede a Deus, não me aparta do teu Santo Espírito e me dá obediência, cara, essa é a chave de tudo, mano. Ser obediente. Se você é obediente a Deus, você pode ter certeza que nada na sua vida, por mais errado que possa dar algumas coisas, no final vai dar certo. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras. Que coisa linda. Kaká, Simone, vocês estão ainda mais guardadinho ainda dentro do meu coração e no coração dessa galera toda que assistiu vocês. Obrigado mesmo. Beijo para os seus seguidores, um beijo para os meus fãs que estão aqui também. Obrigado a todo o Brasil pelo carinho. Uma alegria partilhar esse momento com vocês e que vocês tenham sido alcançados nessa noite com essas palavras, com que Deus trouxe aos nossos corações para vocês. Um beijo muito especial. Um beijo, galera. Vai lá no post, comenta. E é isso aí. Beijo. Valeu. Beijo. Tchau. Tchau.